A própria Bíblia, que os protestantes dizem conhecer melhor do que os católicos, prova que o protestantismo está errado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Na verdadeira Igreja de Cristo, há um só Deus, uma só doutrina, e um só batismo. O protestantismo está errado, porque divide a sua fé entre milhares de seitas com doutrinas diferentes, e não batizam crianças recém-nascidas. Quando um protestante quer conversar com um católico sobre religião, a primeira acusação que eles fazem é nos chamar de idólatras. Dizem, em alto e bom som, que nós somos adoradores de imagens. Falam que Deus proibiu todos os tipos de imagens. O que eles não compreendem é que Deus proibiu a adoração de ídolos. Nós católicos adoramos apenas a Deus, e não a ídolos. As imagens sagradas de Jesus, de Maria, dos anjos e santos, são respeitosamente veneradas, e não adoradas. Na Bíblia está escrito: farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Portanto, o próprio Deus pediu para fazer imagens, mas não imagens de ídolos, para adorá-los. Nós católicos temos o catecismo e o verdadeiro magistério da Igreja, para nos ensinar a interpretar a Bíblia de forma correta. Os protestantes contam apenas com a sua própria capacidade de interpretação. Isso explica a falta de entendimento das Sagradas Escrituras por parte deles. Em verdade vos digo, se não comerdes da carne e do sangue do Filho do Homem, não tereis a vida em vós mesmos. Na verdadeira Igreja de Cristo, nós temos o sacramento da Eucaristia, com a real presença de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Portanto, quem não acredita na transubstanciação, está chamando Jesus de mentiroso. A Bíblia prova que o protestantismo está errado, porque eles não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia, e compartilham apenas um simples pedaço de pão. Como disse Nossa Senhora de Anguera, o pão do inimigo é só pão. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. A verdadeira Igreja de Cristo ensina que nós devemos ler a Bíblia, mas também o Catecismo, e seguir ao verdadeiro magistério da nossa Igreja, para interpretarmos de forma correta as Sagradas Escrituras. A Bíblia prova que o protestantismo está errado, porque eles seguem a famigerada tese da sola Escritura criada por Lutero, que ensina que cada pessoa pode interpretar a Bíblia de forma individual e livremente. Dizem eles que são inspirados pelo Espírito Santo quando leem a Bíblia. Se isso fosse verdade, então não haveria contradição entre as suas doutrinas, porque o verdadeiro Espírito Santo não se contradiz. Eles não conseguem compreender algo tão simples, tão óbvio. Ainda que nós, ou um anjo baixado do céu, vos anuncie um evangelho diferente do nosso, que seja anátema. A verdadeira Igreja de Cristo ensina que nós devemos seguir apenas a doutrina de Cristo, e não doutrinas inventadas por homens. O protestantismo está errado quando seguem as ideologias de Lutero, que ensina que somente a fé salva. E a doutrina de Cristo nos ensina que a fé sem obras é morta. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, da mão do anjo, diante de Deus. A verdadeira Igreja de Cristo nos ensina que os santos existem, e que eles estão no céu. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus.
A Bíblia prova que o protestantismo está errado, porque eles não acreditam na existência dos santos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, apartai-vos de todo irmão, que não anda segundo a tradição que de nós recebeu. Portanto, nós não devemos participar de cultos de seitas protestantes. Devemos tratá-los com respeito, mas também devemos fazer proselitismo e convidá-los a voltar para a única e verdadeira Igreja de Cristo. E qual é a verdadeira e única Igreja de Cristo? O próprio Jesus nos responde a essa pergunta. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se os protestantes conseguissem compreender apenas essa frase da Bíblia, eles voltariam a ser católicos.